Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. Boa tarde, Londrina e toda a região. Está no ar Mulheres na Paiquerê 91,7. Bom, hoje é um assunto muito importante. A nossa conversa é urgente. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que, a cada ano, milhões de mulheres no Brasil são vítimas de algum tipo de violência. Dados recentes mostram que uma mulher é vítima de agressão a cada poucos minutos no nosso país. E o mais alarmante, grande parte dessas violências acontece dentro de casa, praticada por alguém bem próximo. Segundo o IBGE, a violência contra a mulher não é um caso isolado. É uma realidade estrutural que atravessa as classes sociais, idades e regiões. E quando falamos de feminicídio, então, os números continuam chocando. Centenas de mulheres perdem a vida todos os anos, simplesmente por serem mulheres. Mas nem toda violência deixa as marcas visíveis. Ela pode ser em forma de um controle, na manipulação, no medo e no silêncio. Em relações que muitas vezes são confundidas com amor, mas que na verdade aprisionam. E é por isso que essa conversa precisa acontecer. Hoje eu recebo a doutora Fernanda Vioto, advogada há 25 anos, especialista em direito das famílias e sucessões, diretora da OAB Londrina, gestora e sócia da Vioto e Pereira Advogados. Foi apresentadora aqui na Paiquerê 91,7 no programa Paiquerê por Você. E hoje ela vai nos ajudar a entender como identificar relacionamentos abusivos, mas principalmente quais são os direitos das mulheres, como que a lei nos protege e quais os caminhos jurídicos que existem para a gente sair de situações de risco. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Cris. Um abraço para todos os ouvintes aí que estão nos acompanhando. Eu estou muito contente de estar aqui com você, principalmente para falar para mulheres, né? Mas para os homens também, você que está nos ouvindo. É mais talvez importante para você, homem, do que para as mulheres, o que a gente vai conversar hoje. E principalmente nesse mês especial, que é um mês que a gente comemora, o mês da mulher, onde a gente tem o Dia Internacional da Mulher, e a gente precisa tratar, infelizmente, desse assunto ainda, né, Cris? Então, em pleno 2026 ainda a gente fala de violência contra a mulher. Em pleno em 2026 a gente ainda fala de relação de poder e controle do homem com a mulher. Às vezes acontece ao contrário, viu, Cris? A gente não pode generalizar. Mas, de fato, os números, como você colocou aí logo de início, né, do nosso programa, eles são reais. E eu até trouxe alguns dados até de Londrina para a gente conversar um pouquinho. São muitas mulheres com medidas protetivas, são inúmeros processos envolvendo violência de gênero, violência doméstica. Tanto é que o Poder Judiciário, agora em 2025, se viu obrigado a criar uma Câmara Criminal no Tribunal de Justiça especializado em processos que envolvem violência contra a mulher. Gente, é um absurdo, mas infelizmente é algo que precisamos falar, precisamos trazer luz, informação cada vez mais para que as mulheres saibam também os seus direitos e entendam, porque muitas mulheres acham normal, né? A gente escuta cada vez mais, nossa, mas eu não sabia que isso era um relacionamento abusivo. Então, muitos tipos de violência é um tipo de violência velado e a gente precisa hoje esclarecer tudo isso. Muitas mulheres, e não tem classe social, gente, não tem classe social, não tem idade. Profissão, idade. Bom, Fernanda, sua experiência como advogada, o que mais te chama a atenção hoje envolvendo esses casos em relacionamentos abusivos? O que você tem visto? Você tem uma vasta experiência aí, 25 anos atuando na advocacia, você já deve ter visto de tudo um pouco. E mesmo com tantas campanhas, que a gente fala muito sobre isso nos últimos anos, ainda essa violência e esses relacionamentos abusivos continuam crescendo. Cris, na verdade, na atuação como advogada, especialmente advogando nos direitos das famílias, até por ser mulher,
é um pouco natural que mais mulheres do que homens me procurem em situações de divórcio, de partilha de bens, enfim, qualquer processo ou demanda que esteja dentro da área do direito das famílias. E, normalmente, quando eu recebo essas mulheres para iniciar o atendimento, eu percebo, nestes casos onde há essa relação abusiva, né, dentro do relacionamento, seja na união estável, no namoro ou no casamento, o quanto essas mulheres estão fragilizadas e o quanto elas estão vulneráveis. Às vezes, eu percebo assim, no início, né, quando eu começo a atender essas mulheres, o quanto elas se sentem fracas diante desse problema. Às vezes, eu percebo assim que parece que elas não vão conseguir dar conta de manter aquela decisão de realmente se afastar desse agressor. Então, é algo que me entristece, ainda me choca, ainda bem que ainda me choca, porque eu não consigo aceitar, né, essa situação que a gente ainda vive hoje, mas de mulheres que procuram a mim ou qualquer outra advogada e que vivem uma situação abusiva, que demoram anos para conseguir tomar uma decisão. E quando elas conseguem tomar essa decisão, que elas conseguem chegar ao ponto de procurar uma advogada e dizer, olha, não quero mais esse relacionamento, elas estão tão fragilizadas, tão vulneráveis, que às vezes não só o advogado é necessário, elas precisam ser encaminhadas para um psicólogo, para um psiquiatra, para um assistente social, porque elas estão sem forças para enfrentar a maior batalha que está por vir, que é o divórcio, esse processo de divórcio ou de dissolução de união estável. E na sua opinião, por que você, por que essas mulheres, né, por que você, acompanhando essas mulheres, como você acabou de citar, envolvem até outros profissionais, mas por que essas mulheres ainda têm tanta dificuldade de, assim, identificar um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico? Porque ainda, em 2026, ainda a gente percebe mulheres, e mulheres, assim, que são esclarecidas às vezes, tudo, né? Com doutorado, né? Mulheres que têm um certo estudo, têm família estruturada. E porque mesmo tendo tanto conhecimento, ainda, né, se permitem a estarem em relacionamentos assim, tão tóxicos, violentos, alguns nem tão violentos assim, mas de qualquer forma um relacionamento tóxico ou abusivo, né? Cris, eu acho que primeiro a gente tem uma questão cultural muito forte, muito enraizada, né? Sim. Se a gente pensar na história da mulher na sociedade, que nós éramos trocadas, né, por dotes dos pais, né? O quanto que a gente valia, o quanto o pai tinha de dote, né? Sim. Mulheres que só valiam quando tinham filhos homens, né, por exemplo, para se tornarem os herdeiros. Enfim, se a gente olhar historicamente, a mulher, por muitos anos, ela de fato foi submissa ao homem, né? Então o homem exercia um grande poder sobre a mulher. E apesar da gente ter evoluído muito nesse sentido, a mulher ter ido para o mercado de trabalho, a mulher hoje estudar, assumir algumas posições de poder, acho que a gente está muito aquém do que a gente gostaria, mas hoje nós somos, pelo menos, nós temos algumas referências, muito, né, de posição de poder. Essa relação abusiva que existe de controle e poder sobre a mulher faz com que ela, com o tempo, sem perceber, se torne tão vítima dessa relação que ela acaba achando que isso é normal. E quando ela percebe que não é normal, ela não encontra forças para sair, porque ela tem uma dependência econômica e principalmente psicológica desse agressor, independentemente da forma de violência a qual ela é submetida, que ela não consegue sair. E se tiver filhos com necessidade de um suporte especial, dependência financeira, aí piora muito. Então, assim, eu acho que é um processo de controle e poder que torna essa mulher vítima aos poucos. Ela não consegue enxergar, quando começa a enxergar, não consegue sair, porque ela já se afastou de todo mundo que poderia dar esse suporte. Porque quem está num relacionamento, é até importante a gente falar isso, quem está num relacionamento abusivo, fica refém desse abusador. Então ele coloca ela numa situação onde ela perde a rede de apoio, digamos assim, dela, né? A família, amigos. Então ela se vê sozinha, fala assim, todo mundo se afastou de mim. Ela não entende que foi ela que se afastou. Porque assim, se a gente for analisar, eu não sou psicóloga, né? Eu tô falando aqui como da sua experiência. Mulher. Sua experiência como mulher, como profissional. Como profissional que atua nessa área atendendo mulheres, né?
existe como se fosse um padrão, assim, sabe? Desse comportamento agressor. Sim. Então, inicialmente, esses homens, e a gente vai colocar como homens, mas pode acontecer o inverso, como a gente falou no começo do programa, esses homens, eles passam uma sensação de que ele é um príncipe, desculpa, para a mulher, né? Para a família da mulher, para os amigos. Então, ele só tem qualidades. E aos poucos ele começa a tentar controlar a vida dessa mulher. Então ele é um homem que às vezes tem um ciúme excessivo. Aí ele começa a controlar o que ela vai vestir, aonde ela pode ir, com quem ela pode conversar. Aí os familiares, os amigos mais íntimos começam a perceber que ela tá mudando, que tem alguma coisa errada, que talvez esse cara não seja tão príncipe, pode ser um sapo. Verdade. Ou pior que isso, né? E aí, elas começam a alertar essa mulher. E o agressor, ele, com medo de perder essa vítima, dessa mulher, ele começa a criar situações onde essa mulher começa a se afastar dessas pessoas que estão enxergando essa relação abusiva. Então, ele começa a falar mal da irmã, da mãe, da tia, da amiga. Eu não gosto daquela sua amiga, ela é muito saidinha, ela usa saia curta. E ele começa a criar empecilhos para que essa mulher, ela realmente se afaste da família, desses amigos mais íntimos que vão alertá-la e possivelmente dar um suporte para ela deixar esse agressor. E aí ele pode começar com agressões psicológicas, né, com uma violência psicológica. Às vezes ele começa diminuindo essa mulher, né, ele começa dizendo, essa roupa não tá muito boa, você não acha que você tá muito acima do peso. Então ele começa a diminuir essa mulher ao ponto dela achar que ela é insuficiente para ele e para qualquer outro homem, né? Depois ele começa a trazer uma violência psicológica para dentro da relação, onde começa a surgir o medo, né? E a mulher começa a se questionar, quem sou eu? Muitas mulheres que eu atendo... Se sentem até culpadas, né? Muitas mulheres que eu atendo, Cris, inclusive, elas perdem a identidade, elas não sabem nem mais quem elas são. Eu nem sei mais o que eu gostava de fazer. Né? Eu não faço mais nada que eu gostava, eu nem sei mais quem eu sou. Você acabou de dizer, né? Essas mulheres, elas perdendo essa identidade, elas começam até a achar que são culpadas por toda essa agressão, essa violência que elas estão sofrendo, porque de fato é o que a gente chama de gaslighting, né? Dentro dessa relação abusiva, este homem, esse agressor, ele começa a colocar a situação de uma forma que a mulher é a culpada por tudo. Então, se ela pega o celular dele e ela vê uma conversa com uma outra mulher e ela vai questioná-lo, chega num ponto da conversa em que ela está pedindo desculpas porque ela mexeu no celular. Porque invadia sua privacidade. Exatamente. Ele vira o jogo. E ela pede desculpas. Também existe um comportamento muito comum nesse tipo de relacionamento, e eu tenho ouvido muito isso, cada vez mais, que é essa punição do silêncio, que alguns homens, para punir essa mulher que gosta, que é apaixonada, eles ficam dias, semanas sem conversar com essa mulher, para que ela realmente volte, né, para a relação pedindo desculpas, e ela acaba achando que ela errou, porque ele tá tão forte assim, tão seguro de que ele tá certo, que ele pune essa mulher com silêncio. Né? Então muitas mulheres hoje relatam, né, olha, eu não tinha feito nada, e ele ficava semanas sem falar comigo, sem dormir na cama comigo, por exemplo. Punindo, uma forma de punindo. E com certeza muita gente está ouvindo, homens estão se identificando e as mulheres também, né? Então, tem muitos sinais que as mulheres precisam ficar atentas. Muitos sinais. Você que está nos ouvindo aqui, mulher que está passando por uma situação parecida com essa, ou que tem alguma amiga, uma irmã, alguma conhecida, aproveita a oportunidade depois que terminar o programa para você alertá-la. Às vezes a gente não consegue falar, né, abertamente, eu não tenho muita intimidade, mas dá um conselho, procura um psicólogo, né? Vai conversar com um profissional que possa, né, realmente abrir os olhos dessa mulher. E vocês homens, né? Se vocês conhecem algum amigo, um parente, um homem que realmente tem tratado a sua esposa, a sua namorada assim, a gente como cidadão precisa
tentar fazer o mundo melhor, né? Então conversa, diga que aquilo não é normal. Às vezes esse homem também precisa de ajuda psicológica, às vezes tem salvação o relacionamento, né? Ambos precisam de ajuda. Com certeza. E quando a gente fala de violência, as pessoas acham que a violência é aquela violência física, enfim. E a gente entende que hoje, e precisamos ficar atentos, que a violência não é só a violência física. Existem outros tipos de violência. Você poderia citar alguns tipos de violência, até para que as mulheres fiquem atentas. Poxa, eu estou sofrendo um tipo de violência. Não é só a violência física, não é chegar nos finalmente nas mãos, né, as vias de fato. Tem outros tipos, então precisamos ficar atentos. Você poderia citar alguns? Claro, até esse dia você estava fazendo essa pergunta para mim, eu lembrei de um vídeo que uma mulher deu uma entrevista numa determinada situação, e aí perguntou, mas seu marido era uma situação de violência doméstica, a polícia chegou, e aí falou, olha, ele te agride, então ela falou, não, só uma vez que ele me bateu com um tijolo na cabeça, né? Só uma vez. Você imagina o que já aconteceu antes desse tijolo na cabeça, né? O quanto essa mulher sofreu violência psicológica, sexual, patrimonial, enfim, vários tipos de violência. Quantas vezes esse homem não diminuiu essa mulher? Às vezes tem muitos homens que praticam violência patrimonial que fica esperando a mulher chegar com o salário do mês para entregar todo o dinheiro para ele, que ele controla as finanças. Né? Muitas mulheres, inclusive, relatam, olha, eu conheci uma, não foi minha cliente, mas é uma conhecida minha, que quando ela decidiu se divorciar desse marido, e ela é uma mulher bem-sucedida, médica, ela falou para mim, Fer, eu não sei quanto eu ganho. Eu falei, mas como você não sabe? Ela falou, não sei, porque todo o meu dinheiro vai para uma conta dele e ele que controla todo o dinheiro da família. Então ela não sabia nem qual era o faturamento da clínica, quanto ela ganhava. Enfim, veja, isso é uma violência patrimonial. Sim. Violência sexual. Hoje eu não estou bem, estou com dor de cabeça, a famosa dor de cabeça. A gente tem dor de cabeça e eles também, né? Mas a mulher não está bem, não está disposta, está com o filho doente, às vezes ela não está se sentindo bem, está cansada, ou não quer. Sim. Porque a gente não é obrigado a fazer o que não quer. Sim. E aquele homem a força a ter relações sexuais. Isso é violência sexual. Isso é crime no Brasil. Sim. Né? Então tem sexual, tem patrimonial, tem psicológica, tem física, enfim, tudo aquilo que diminui a mulher. Toda a violência que diminui a mulher como ser humano. Sim. Olha, gente, é muita coisa, é muito conteúdo importante para que nós, mulheres, tenhamos conhecimento dos nossos direitos e aquilo que realmente, às vezes, a gente está vivenciando e a gente, às vezes, não sabe, né? Que tipo de violência está vivendo. Bom, o papo está muito gostoso, mas a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem mais assunto aqui sobre violência doméstica. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7, comigo, Cris Magaldes, hoje recebendo a doutora Fernanda Vioto, falando sobre violência doméstica. Mas antes da gente dar continuidade, vou falar do nosso patrocinador, Restaurante Taiwan. Mais de 70 pratos para você escolher, entre eles os famosos yakisoba, lombinho, frango, xadrez e muito mais. Restaurante Taiwan fica na Benjamin Constant 693 e você pode pedir pelo 3324-5200. Eu falei do Restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade. Bom, vamos dar continuidade aqui no nosso bate-papo sobre violência doméstica hoje com a doutora Fernanda Vioto, especialista no assunto, há mais de 25 anos aí atendendo mulheres e já viu de tudo um pouco, né, Fernanda? Imagino que você aí nos seus 25 anos... Eu espero não ver coisas piores do que eu já vi, viu? Porque a gente tá rindo aqui, mas de fato é muito triste ver mulheres em situações de abuso, de controle e no momento que a gente, advogada, encontra, que é quando elas nos procuram para romper esse vínculo, seja de casamento ou de uma união estável, um namoro, e que elas já estão bem fragilizadas, né? Sim. E que às vezes só o suporte jurídico não é suficiente, precisa de um suporte psicológico, de um psiquiatra, de um medicamento, é muito triste. A que ponto chega, né? Muito triste. Uma relação abusiva.
E a gente estava falando nos bastidores agora, no nosso intervalo, sobre os números que são números alarmantes, que são números expressivos. Você consegue compartilhar com a gente os números, né, do judiciário aí do ano de 2025, que ainda a gente não tem o fechamento desse ano, apesar de a gente começou o ano vendo notícias terríveis, Nossa. Né? Até um caso que teve repercussão nacional. De Minas, de um homem que praticamente a mulher vivia num relacionamento abusivo, enfim, ele não aceitou o fim do relacionamento, eles já não viviam mais juntos e ele acabou, né, matando os próprios filhos e depois se suicidando. Então, a que ponto chega a violência? Eu não conheço exatamente o caso deles, eu sei de qual você está falando, eu não conheço o processo, eu não vi esse inquérito, mas independentemente do motivo, né, que acabou causando essa desgraça toda, a punição de matar o filho, acho que a punição para a mulher, eu acho que não existe nada pior na vida do que a gente, como mãe, perder um filho numa situação dessa, né? Nenhuma mulher merece isso. Nenhuma mulher merece, e muito menos as crianças e a família, até porque as crianças não têm culpa, né? Não tem nada a ver com o casal, e pagaram aí, né, por uma situação de descontrole do pai. Você vê, inclusive, a gente falou no capítulo, não, eu ia falar capítulo anterior. No primeiro bloco. No primeiro bloco. A gente falou no primeiro bloco exatamente o fato de ter filhos nessa relação que dificultam ainda mais essa mulher conseguir se desvincular desse homem, desse agressor. Sim. Porque ela não teme só pela própria vida, né, integridade física, mas ela teme pela dos filhos também. Sim. Né? Porque em muitos casos, esse agressor, ele ameaça ela, olha, se você me largar, você não vai ser mais de ninguém. Essa frase é muito comum, né? Mas às vezes ameaça inclusive os filhos, e isso é muito comum, infelizmente. Sim. Então muitas mulheres permanecem nessa relação por essa situação. Exatamente. Temos os números para compartilhar? Sim, eu consegui levantar, Cris, quando você me convidou para a gente tratar desse assunto, os números de 2025 de Londrina, né? Então vocês que estão nos ouvindo aqui, o que eu vou falar agora, esses números, não é nível Brasil, não, é Londrina aqui, ó, Londrina, Paraná. Em 2025, o Poder Judiciário aqui de Londrina, ele tinha mais de 6.500 processos judiciais envolvendo violência contra a mulher, violência de gênero. Meu Deus, mais de 6.500 processos do primeiro e segundo juizado especial da Maria da Penha, né? Da vara que protege a mulher contra a violência doméstica. E mais de 2.000 medidas protetivas concedidas, mais de 3.000 requeridas e mais de 2.000 só em 2025 que foram concedidas, fora aquelas que já estavam em vigência, né? Então, mais de 2.000 mulheres tiveram medidas protetivas concedidas em 2025 pelo Poder Judiciário. É muito, muito alto. É muito alto, porque a gente pensa, tem 365 dias o ano. E a gente teve 6.500 casos. Quantos casos? Diariamente, né? Por hora. Na verdade, os dados no Brasil são por minutos, né? E Londrina, o número é muito expressivo. É muito expressivo. Tanto é que agora, recentemente, nós tivemos a primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a doutora Lídia Maegima, que inclusive foi juíza aqui em Londrina. E nós temos, assim que ela assumiu, né, a presidência do TJ Paraná, ela instituiu, foi criada a 6ª Câmara Criminal, que é uma câmara especializada em processos que envolvem violência contra a mulher. Veja, a primeira no Brasil. Por que se criou? Porque se viu uma necessidade. Porque são tantos processos que precisavam de desembargadores especializados no tema para julgar esses recursos lá no Tribunal de Justiça. E falando em legislação, como que a legislação brasileira hoje protege, então, a mulher em casos de violência doméstica? Nós temos hoje no Brasil, Cris, uma das leis mais completas do mundo, tá? Que é a Lei Maria da Penha, a famosa Lei Maria da Penha, que é uma lei que traz, ou tenta trazer toda a proteção e segurança para a mulher que é vítima de violência doméstica, violência de gênero de qualquer tipo, né? E a Maria da Penha, ela prevê alguns instrumentos de proteção à integridade física, integridade psicológica, patrimonial dessas mulheres. O ponto mais importante, o ponto central da Lei Maria da Penha
posso dizer para você que são as medidas protetivas. E na prática, como que funciona essa medida protetiva? Então, muitas mulheres perguntam, né, doutora, como é que eu faço para obter uma medida protetiva? Até uma vez uma mulher me procurou e falou assim, doutora, eu quero uma medida protetiva. Eu falei, calma, não é assim, né? Sim. Não é quero, eu preciso de uma medida protetiva. Porque quando que uma mulher, ela vai em busca de uma medida protetiva, né? Seja quando ela procura a delegacia da mulher, seja quando ela vai procurar um advogado especialista nessa área. É quando essa mulher, ela está com medo. Ela sente que ela está sofrendo algum risco. Vida, né? Um risco de acontecer alguma coisa com a vida dela, com os filhos, com a integridade física dela, com o patrimônio dela. Né? Às vezes o marido vai lá e pega todo o dinheiro, ela fica sem dinheiro para comer. Ou até, quebra também alguma coisa. Enfim, do próprio patrimônio. Então, quando a mulher se sente numa situação de risco, ela vai fazer um boletim de ocorrência na Delegacia da Maria da Penha. E lá na Delegacia da Maria da Penha, são feitas várias perguntas. Tem um padrão de perguntas, né, que é feito para essa mulher. E a partir dessas respostas é que eles entendem que tipo de medida protetiva seria melhor para essa mulher, ou seja, mais adequado. E aí isso é solicitado para o juiz, né, o juiz da vara especializada, que em até 48 horas vai decidir e conceder essas medidas protetivas. E diz a lei até 48 horas, mas assim, eu já vi de uma mulher fazer boletim de ocorrência no sábado de manhã, no sábado, no final do dia ou domingo de manhã, já ter uma decisão concedendo medidas protetivas, se a justiça já pegar essa decisão e já intimar o agressor no domingo ou na segunda de manhã, né, dizendo, olha, essas medidas protetivas foram concedidas e você não pode mais isso está proibido disso. De tão importante que é esse instrumento que vem a proteger a mulher. E as mulheres precisam realmente entenderem que é necessário muitas vezes. Muitas mulheres, elas acabam não chegando nesse ponto ou buscar uma medida protetiva porque pensam, mas meu filho, o que ele vai pensar? Meu filho vai ficar chateado porque enfim, eu vou fazer algo contra o pai deles. E Cris, isso que você está falando, ele é muito importante. Olha, vocês que estão ouvindo a gente aqui no programa, o que a Cris colocou agora é algo muito importante. Principalmente se for uma mulher que tem bastante estudo, que tem uma condição financeira melhor, que tem vergonha das pessoas saberem que ela passa por um relacionamento com violência, um relacionamento abusivo, e aí ela não quer que ninguém saiba, Cris. Então não é só os filhos, ela tem vergonha dos filhos, da família, dos amigos, desse ambiente, né, dessas pessoas com as quais ela convive, inclusive profissionalmente, e ela não quer ser exposta, né? Verdade. E às vezes não tomar essa atitude, não fazer um boletim de ocorrência na Delegacia da Maria da Penha, não ser protegida por uma medida protetiva, pode ser a decisão que vai te deixar viva ou vai te levar para um caixão. Verdade. E muitas mulheres também, elas também não sabem como que funciona isso na prática, né? Na questão jurídica. A mulher, às vezes, fica com medo até de fazer uma denúncia, porque ela fala assim, mas ele não chegou a me bater ainda. Né? Ele não houve agressão física uma agressão, ainda, né? Não chegou nos finalmente, né? A agressão não chegou a acontecer. Mas é importante não esperar isso acontecer também. Não precisa dessas provas, porque as mulheres ficam com receio. Eu já conversei com várias mulheres, né? E algumas me falam, não, mas ele só grita, ele só quebra as coisas dentro de casa, ele não é violento comigo. Mas não pode esperar, né? Não pode esperar isso. Se já vive esse tipo de violência, já pode fazer uma denúncia, né? Sim, na verdade, o que eu sempre falo, você sentiu medo, você não está confortável, né? Você não está sendo respeitado como ser humano, o que você precisa fazer? Você precisa procurar orientação jurídica, seja paga ou gratuita, existe várias formas dela procurar uma ajuda jurídica que não seja paga e fazer um boletim de ocorrência para ter essas medidas protetivas. E como você perguntou, né, preciso ter provas? A Maria da Penha, essa lei, ela trouxe algo muito importante. Entendendo que nem sempre a mulher consegue fazer prova,
né? Porque nem toda agressão, ela deixa prova, ela deixa rastro. Sim. A palavra da vítima é de extrema relevância. Ela tem uma força muito grande, ao ponto das medidas protetivas serem muitas vezes, na maioria das vezes, concedidas sem ouvir o agressor. Então a mulher traz, né, esses relatos de violência doméstica, seja ela de qual natureza for. A palavra dela tem muito poder, tem muita força, e o juiz concede. Aí depois vai haver um processo e o agressor vai poder se defender, e se em algum momento o juiz da vara especializada entender que não há risco para essa mulher, que ela inventou, porque infelizmente existe isso, né? Eu até quero falar sobre isso, que eu acho que é algo importante que acaba enfraquecendo, né, essa nossa luta contra a violência doméstica. Aí o juiz pode, inclusive, flexibilizar essas medidas protetivas ou até revogá-las, né, ou indeferir essas medidas protetivas. Mas não precisa de prova. É importante ter prova? É importante. Se você está vivendo um relacionamento que você acha que não está normal, e você consegue ter essa consciência, né? Começa a fazer prova do celular, printa a conversa, grava, né? Ele quebrando a casa, enfim, faz gravações. Hoje todo mundo tem celular na mão, né? Muitas têm medo de fazer isso, então tem que ter muito cuidado, porque isso pode piorar o nível da violência, né? Mas você pode fazer prova disso. Mas não é o fato de não ter prova que vai fazer com que você não tenha proteção legal. E quando fala de proteção legal, o que exatamente é isso na prática, para as mulheres entenderem? Então, é uma medida protetiva, o homem não pode se aproximar, mas ele pode ver os filhos. Como que funciona? Até porque senão as mulheres falam, não, mas se eu tiver uma medida protetiva, de repente os filhos ele não pode ver, ou então, a gente vai fazer a nossa situação, de repente a mulher trabalha com o homem. Como eu faço nesse sentido? Porque envolve tantas situações delicadas. Porque a gente está falando de uma relação conjugal, né? E às vezes de anos. Então isso envolve família, filho, patrimônio, tudo. Então veja, existem diversos tipos de medida protetiva e o juiz vai conceder aqueles que ele achar que são mais adequadas para a proteção da vítima. Então ele vai, por exemplo, proibir o agressor de frequentar a residência da vítima, proibir o agressor de chegar perto da vítima por tantos metros. Ele pode, por exemplo, determinar que o agressor restitua um bem que ele tenha levado da vítima sem autorização. Enfim, existem vários. Ele pode afastar o agressor de vários locais que a vítima frequenta, dizendo, você está proibido de frequentar tais endereços, que é o local de trabalho da vítima, que é o local onde a família dela reside, aonde as amigas dela residem, que ela mais frequenta. Existem vários tipos de medida protetiva e o juiz vai procurar a mais adequada. Mas veja, a medida protetiva que vai proteger a mulher nem sempre vai afastar o agressor dos filhos. Sim. Porque se o juiz entender que não há risco para os filhos e apenas para a mulher, ele não vai proibir o pai de ter acesso aos filhos. Mas se ele está proibido de ir lá em casa, se ele está proibido de chegar perto de mim, como que o pai vai ter acesso aos filhos, né? Como é que ele vai encontrar as crianças? O juiz provavelmente vai determinar dias e horas e às vezes até um preposto, uma pessoa que vai poder intermediar essa relação. Sem que ela precise passar por isso. Então, às vezes as crianças vão para a escola, o juiz vai dizer, olha, você pode buscar na escola, então ele já não tem acesso à mãe, né? Você pode deixar na avó, e aí a mãe busca na avó. Então, o juiz, com todo o cuidado, e olha, eu vou te falar, a gente tem que aqui parabenizar, né, os nossos magistradas aqui de Londrina, que têm sido muito cuidadosos, né, com relação à concessão de medidas protetivas, encontrando aquelas mais adequadas, né, porque a medida protetiva ela não tem como objetivo punir o agressor, né? Existem outras formas de punição que ele vai responder se comprovado ficar pelos crimes que ele cometeu. Mas a medida protetiva tem o viés de proteger a mulher. Mas existem algumas previsões na Lei Maria da Penha, e eu acho que talvez uma das mais interessantes é o juiz obrigar o agressor a frequentar um programa de reeducação. E aí ele tem que ir por várias vezes num grupo, né, com assistente social, com psicólogos, discutir a visão que ele tem de mulher, a visão que ele tem de poder, né, que somos todos iguais, o que é uma relação abusiva, o que é uma relação normal, e esses homens são submetidos a todo esse programa de reeducação. Às vezes são 10 encontros
E aí, nesses encontros, tem de gente engravatada a homens com tornozeleira eletrônica. Nossa. Mas todos no mesmo ambiente para entender que não é uma relação de poder, é uma relação de respeito. E como a gente enxerga nesse ponto, como você acabou de falar, homens de tornozeleira e homens engravatados. O que a gente entende em tudo isso? Que a gente tem um grande problema cultural, né, no nosso país, que o homem tem essa questão muito forte de que ele sente como o proprietário daquela mulher. A mulher é um objeto, né, como se ele tivesse domínio sobre ela. Então, é muito importante a gente trazer esses assuntos até para que os homens que estão nos ouvindo façam também uma reflexão. Às vezes é aquele costume mesmo, meu pai agia assim com a minha mãe, o meu avô, o meu amigo, e que não é o correto. E repetem esse padrão. As mulheres que estão nos ouvindo aqui, quando vai namorar, né, dá uma pesquisada, fala assim, a doutora Fernanda tá doida, dá uma pesquisada, né, na ficha do rapaz, porque se ele já foi, né, já praticou violência contra outras mulheres, possivelmente você é a próxima vítima. Muito interessante. A gente precisa ir para um breve intervalo e na volta você vai dar uma dica bem importante para as nossas ouvintes, como fazer essa pesquisa, como ficar mais atento desde o namoro aí, gente. Mas fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. É já, depois do intervalo. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje comigo, doutora Fernanda Vioto, batendo um papo sobre violência doméstica, relacionamentos abusivos. E vocês estão aprendendo bastante coisa interessante. A gente trazendo dados, muitas informações sobre algo que é muito triste, mas muito importante ter essa conversa esclarecedora, levando cada vez mais informação. A gente sabe que cada vez mais os programas estão trazendo conteúdos dessa maneira, mas é muito importante a gente continuar, até porque tem muitas mulheres que não sabem seus direitos, não entendem ainda como é esse relacionamento. E a gente estava falando, antes do nosso comercial, sobre identificar que geralmente... eles dão sinais, né? Há sinais. Há sinais, há evidências. E talvez essa mulher ela não está atenta. Então, antes de você entrar num relacionamento, você precisa avaliar bem. O namoro é justamente para isso, não é mesmo, Fernanda? Minha mãe sempre falou que o namoro é para conhecer, né? Namorava, terminava, namorava, terminava, né? E daí falava, mãe, não dá certo com ninguém. Ela falava, namoro é para conhecer. Verdade. Mas para conhecer, mas tem que querer conhecer, né? Não adianta tapar o sol com a peneira, Cris. E isso é bem importante para talvez as mães que estão agora nos assistindo, nos ouvindo aqui na 91,7, que tem suas filhas, né? Que estão começando agora a ter relacionamentos, namoros, né? Então, assim, e eu não digo isso como advogada, né? Eu digo como mãe, como mulher, e até porque a gente lê, a gente estuda, né? A gente assiste vários cursos, a gente vê bastante coisa, né, no YouTube, e elas falam isso, né? Primeiro, assim, olha a rede social, né, do rapaz, porque não tem rede social, a rede social é nova, já é meio estranho. Aí, Cris, não quer apresentar a família, não quer que conheça os amigos, né, não quer falar do passado, começa a desconfiar, né, porque... Um homem que tem um histórico de violência, ele vai repetir isso com a próxima vítima. Ele só muda a vítima, Cris. Enquanto esse homem não passar por uma reeducação, esse homem não tiver um tratamento adequado, ele só muda a vítima. Então, busque saber o passado dessa pessoa, o que ela fazia, quem são os amigos, conversar com os parentes, as redes sociais, porque eles vão deixando rastros, né? Sim. E isso é importante. Ai, Fernanda, você vai me deixar doida aqui. Meu Deus, minha filha começou a namorar hoje. Mas e eu vou ter que ir atrás de tudo isso. Pai, mãe, é importante. Até porque, às vezes, as meninas começam a ter relacionamento, namoro muito cedo. E a gente, quando é muito nova, né, Cris? É essa paixão que conta. A gente não tem essa noção, né? Dos riscos que a gente corre quando a gente é adolescente. E é importante, então, que o pai e a mãe também exerça um pouco desse controle, né? Não dá para deixar Deus dará, porque depois não adianta chorar. E pode chorar mesmo. E também, a gente está falando essa questão lógico, de ver a questão do comportamento. Muitos, claro, eles vão falar, olha, eu sou um abusador, eu passei por um relacionamento abusivo.
Justamente por quê? Porque eles querem continuar esse padrão e eles acham que sempre a culpa é da vítima, não deles. E no começo acha bonitinho, Cris. Ele decide que ela não vai com aquela roupa. Ele manda ela tirar a roupa, trocar a roupa e às vezes escolhe a roupa que ela vai. E ela acha bonitinha, ele tá com ciúmes, né? Então, se já tá dando ordem no começo do namoro, você imagina no casamento. Exatamente. Né? Então, a mulher precisa se respeitar. A gente, enquanto mulher, a gente precisa se dar o respeito e se respeitar. Porque se a gente se respeita como ser humano, como mulher, a gente não vai admitir que o outro nos desrespeite. E também aquela questão, às vezes a mulher entra nesse relacionamento, ou até descobre que ele viveu esse tipo de relacionamento, ou que a ex é louca, tem medida protetiva, mas aí a mulher acha assim, que ela é a Mulher Maravilha, ela vai mudar o homem. Não tem muito isso também? Claro, o amor transforma, tem coisa que o amor não transforma. Não, comigo é diferente, porque a ex era louca, não tem essa coisa de... da ex muito louca. Bom que você falou que a gente no intervalo tava falando disso, né? Começou a falar que a ex, minha ex de tal, fulana era louca, a outra era louca, todas eram loucas. Uma me batia, a outra era louca. Olha, gente, tanta mulher louca assim, com o mesmo homem, não sei não se o problema não tá com ele. Então, cuida, porque às vezes, já são sinais. Às vezes o alecrim dourado, né? Ele acha assim que alecrim dourado. Não é? Então fique atenta. E tem como também dar um Google no nome da pessoa. Sim, até porque, gente, muitos processos são públicos. Sim. Então hoje, você consegue Vamos dar dar essa dica que é bem importante. Uma dica de ouro. Você consegue entrar no Google e pesquisar pelo nome da pessoa. Pode até ser que o processo ocorra em segredo de justiça, alguns correm e você não consegue ver exatamente do que ele está sendo, do que se trata, qual o objeto daquele processo. Mas se você começou a namorar um rapaz, começou a sair com esse rapaz, eu falo rapaz, começou a sair com esse rapaz, aí você dá um Google e vê que ele responde um monte de processo criminal, alguma coisa está errada. Né? Todas as ex-mulheres, ex-namoradas processaram esse rapaz? Será que é o seu alecrim dourado? Acho que não. Então, isso é bem importante, Cris. Tem que ficar atenta a esse tipo de... Principalmente os familiares. Porque, às vezes, aquela mulher, ela tá numa situação de paixão e ela cria uma certa dependência emocional com aquele homem, mesmo que ele, a princípio, pareça um príncipe. Então, é importante também a família estar atenta. A mãe, a irmã, as amigas. Sim, e a gente percebe também que muitas das vítimas, a gente vê esses relatos todos, tanto na advocacia como fora dela, pela internet mesmo. Muitas mulheres já se colocam num relacionamento como esse porque já não estão bem. Né? Já estão com baixa autoestima, né? E já acham que não são merecedoras de um relacionamento saudável. Verdade. E aí elas são vítimas propícias para esse tipo de agressor. E por exemplo, se a gente está falando de um possível agressor, mas uma mulher que está vivendo já uma situação de violência, a gente está falando dos familiares, dos amigos estarem atentos a isso. Os familiares também podem ajudar na questão da denúncia, por exemplo, ver que aquela mulher não tem forças para sair daquele relacionamento. Às vezes é um vizinho também e vê que tem uma certa violência acontecendo naquele lar. Eles podem fazer alguma coisa, podem denunciar ou tem que ser só a pessoa? Na verdade, nós temos vários canais de denúncia em casos de violência doméstica. Tanto é que nós temos uma lei hoje que obriga o síndico no prédio a informar casos de situação de violência doméstica no prédio, por exemplo. Sim. Então, a família pode sim denunciar, pode ligar para a Guarda Municipal, pode ligar para a Polícia Militar, né? Pode buscar essa ajuda, mas o importante é convencer essa mulher a fazer o boletim de ocorrência para que, através do relato dela, seja possível serem concedidas as medidas protetivas. Até porque aquele ditado que briga de marido e mulher não se mete a colher, gente, pelo amor de Deus, não dá, né? A gente tá o faqueiro inteiro, gente. Tem que meter a colher e tudo mais. Por quê? Porque tem muitas mulheres que não têm nem força para sair de um relacionamento ou dependem daquele marido financeiramente, não tem para onde ir, tem várias situações, né? Até você falando disso, eu lembrei de algo que a gente comentou, né, no bloco anterior, que você falou assim, que tem muita mulher que tem medo porque tem filho, depende financeiramente do homem, daí o juiz concede medida protetiva, e aí eu não tenho advogado, eu vou ficar sem meus filhos sem pensão, eu vou morar onde? Então, algo importante para vocês, mulheres que estão nos assistindo aqui no YouTube ou nos ouvindo, é que os juízes
da Vara da Violência contra a Mulher, que são 2 juizados aqui em Londrina. Esses juizados, eles têm uma natureza híbrida. O que é isso, Cris? Eles funcionam na área civil e na área criminal. Então, o juiz, ele vai conceder medida protetiva, mas se ele entender que é necessário, ele também já pode decretar divórcio, ele pode fixar alimentos para os filhos. Guarda dos filhos. Então, por isso que é tão importante fazer boletim de ocorrência, para que você tenha a proteção da medida protetiva e, ao mesmo tempo, você garanta condições adequadas, humanas para você e para os seus filhos. Tem esse respaldo jurídico para dar sequência no divórcio e tudo mais. Exatamente. Né? É importante até esclarecer tudo isso. Você estava falando também no bloco anterior sobre a questão do inverso, né? Sim. Você comentou algo nesse sentido, que... Claro, a gente sabe que hoje a mulher vive essa questão da violência, mas que muitas vezes tem mulheres que se aproveitam disso. Existe isso também, não é? Existe. Infelizmente, você vê, eu levantei os números de Londrina, que mais de 3 mil medidas protetivas foram solicitadas e 2 mil e poucas foram concedidas. Não quero dizer para vocês, né, e nem posso afirmar isso, que 1.000 pedidos foram indeferidos porque a mulher estava mentindo, né? Alguma coisa o juiz entendeu que naquele momento não havia uma necessidade ou um risco para chegar a esse ponto. Mas já vi situações, infelizmente, de algumas mulheres usarem a medida protetiva, esse instrumento, essa ferramenta tão importante para a proteção da mulher, como uma forma de punir esse agressor, para ficar longe dos filhos, para não poder ir na casa, não frequentar a casa, não frequentar o trabalho. Às vezes até porque o homem não quis continuar nesse relacionamento. E isso acaba tirando toda a credibilidade e a força desse tão bom e tão importante instrumento que são as medidas protetivas. Então, mulheres, não façam uso desse tipo de instrumento quando não for necessário. Até porque o judiciário está abarrotado de processos. A gente tem que deixar o juiz para cuidar, o juiz, a promotora, para cuidar de processos que efetivamente vão proteger mulheres que precisam de proteção. Mas e nesses casos? Que a mulher, ela mente, porque ela está mentindo para ter o benefício de uma lei, né? Ela tem esse respaldo jurídico. No caso dela mentir e for comprovado que ela mentiu para se aproveitar de uma situação, ela pode também responder por isso. Na verdade, se o juiz, lá no processo da medida protetiva, acabar tendo provas contrárias, né, que não existiu, que ela mentiu, que os relatos não são verídicos, distanciados da verdade, e que ela se aproveitou para punir esse homem numa situação de divórcio, de solução de união estável, ele pode sim, a partir dessas provas que ele produzir, ele pode talvez até promover uma ação de reparação de danos e tudo mais. Mas veja, eu não estou dizendo que ele vai ganhar. Sim. Porque a lei me permite fazer um boletim de ocorrência e pedir medida protetiva. Vai ser muito difícil provar que ela, quando fez ela trouxe o relato para a delegada, né, para a escrivã na delegacia, ela de fato estava mentindo. Às vezes ela poderia estar abalada, né, uma coisa que não era tão grande, ela naquele momento, por estar abalada por outros motivos, sentiu-se insegura. Então, é difícil provar para conseguir indenização. E os homens, né, que passam por situações dessa também, que não têm essa lei Maria da Penha para protegê-los, eles têm todos os instrumentos criminais. Porque que acontece eles podem com os homens utilizar, também, muito. Né? Alguma mulher que vai lá, bate no homem, quebra o copo na cara dele, porque existem mulheres ciumentas, mulheres abusadoras, não são só homens. Sim. Né? E a gente precisa falar disso aqui também. Sim, com certeza. E esses homens, apesar de não ter a proteção da lei Maria da Penha, eles têm proteção legal do próprio Código Penal. Então, eles podem procurar o judiciário através de um advogado dativo, que é aquele, né, que o juiz nomeia, ele pode procurar a Defensoria Pública, ele pode procurar um núcleo de prática jurídica de uma instituição de ensino, um advogado que ele vai pagar. E a partir dali, essa mulher pode responder por vários crimes, né? Ameaça, extorsão, ela pode responder por lesões corporais, vias de fato, ela pode responder por vários crimes, se de fato ela está passando do limite. Então, precisa ficar atento, são os dois lados, né? Os dois lados. A gente violência não cabe nem de um lado nem do outro. Nem de outro. Se o relacionamento não tá bom, cada um... E a fila anda. Verdade. A fila anda. Gente, terminou, viu que não tem sentimento, ou não tem mais respeito, porque às vezes, lógico, às vezes existe aquele sentimento, mas acabou o respeito. Então, precisa terminar de forma, né, respeitosa,
e sabendo que tem os limites de cada um. E falando por término, eu gostaria até de deixar uma pergunta. A minha próxima pergunta é justamente em relação a isso, né? Os erros que as pessoas cometem quando vão sair de um relacionamento abusivo. O que você mais enxerga nesse processo? Quando a mulher deseja terminar e ela às vezes está, lógico, vivendo um relacionamento abusivo, e ela acaba não indo por um caminho que é o mais recomendado. Primeiro, é não deixar chegar ao ponto de que você está 100% fragilizada, que você não tem forças nem para buscar a documentação que a advogada precisa para propor uma ação. Às vezes as mulheres nos procuram numa situação de vulnerabilidade, fragilidade tão grande que você conversa com elas, nem entendem o que você está falando, né? Porque elas estão tão machucadas, esgotadas, né, emocionalmente. E veja, no momento mais difícil, porque no momento do divórcio ou da dissolução da união estável, os filhos, quando têm filhos no relacionamento, eles precisam desse suporte materno e paterno, né? Sim. Porque essa dissolução de vínculo é muito dura para as crianças. E a mãe está lá, destruída, acabada. Então, primeiro, não deixe chegar nesse ponto. Enquanto você ainda tem forças, procure uma ajuda de um profissional, de um psicólogo, vai tomar um medicamento se você precisa. Sim. E você precisa estar fortalecida para enfrentar esse processo de divórcio, que é muito difícil. Eu falo que o divórcio é luto. É muito né? doloroso. Eu já passei por um divórcio, eu sei que você já passou por um divórcio, é luto. Ainda que seja consensual e harmônico, o processo é um luto, porque você sonha em construir um futuro, você trabalha para isso, você vive com aquela pessoa e de repente todo esse sonho ele desmorona. Então, por mais que seja um divórcio consensual, já é difícil, já é um luto. Imagine litigioso. E a mulher, se ela quer se divorciar, ela precisa buscar instrumentos para que o advogado possa propor ação. Então, eu não sei quanto ele ganha, como é que eu vou pedir a pensão? Então, começa a buscar documentos em casa que possam comprovar o quanto ele ganha. Sim. Aí não sei o que a gente tem de patrimônio. Muitas mulheres chegam lá e não sabem nem o que eles têm de patrimônio, o que foi construído. Vai atrás, vai buscar. Mulher tem que ir atrás de informação. Não pode viver com uma outra pessoa que você trabalha, luta, sem saber tudo o que está acontecendo nesse relacionamento. Sim. Então, enquanto você ainda tem força, busque informação, busque documentos, porque você vai ter que estar muito forte para enfrentar esse divórcio, que provavelmente vai ser litigioso. Sim. Bom, a gente está chegando ao final desse programa, muito importante. Tenho certeza que quem está nos ouvindo aprendeu muita coisa, ou se identificou, ou conhece alguém que se identifica, né, com todas essas informações que nós trouxemos hoje. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, né, para quem está nos ouvindo e talvez vivendo uma situação em silêncio de violência. Qual que é o melhor caminho para sair, né, dessa fase, ou que está vivendo realmente uma violência doméstica? O que ela precisa fazer primeiro? Na prática, qual o caminho a seguir? Olha, primeiro eu não posso deixar de passar os canais que as mulheres podem fazer uso em caso de violência doméstica, né? O 180, o 190, que é caso de perigo imediato. A própria OAB hoje, ela tem trabalhado e exercido uma certa função em processos, por exemplo, que advogadas, né, são vítimas de violência doméstica. Você pode procurar a Defensoria Pública e na Delegacia da Mulher fazer um boletim de ocorrência. Existem vários núcleos de prática jurídica das instituições de ensino que oferecem essa advocacia, esse suporte jurídico gratuito. Também existem, por exemplo, o CAM, né, que é o Centro de Referência à Mulher que é vítima de violência doméstica, a Patrulha Maria da Penha, a Guarda Municipal, enfim. Gente, tem existem várias políticas públicas, né, a própria rede de enfrentamento, né, da Prefeitura. Sim. E se eu pudesse deixar um recado, né, se você não se amar, ninguém vai te amar. Se você não se respeitar, ninguém vai te respeitar. Primeiro, a gente ama a si mesmo. Primeiro, a gente se respeita como ser humano. Para depois a gente poder amar e respeitar outra pessoa. Sim. Se você está numa relação onde você não se sente amado ou amada, respeitado, onde você não está feliz, onde você se sente subjugado, ou seja, eu estou me sentindo menor do que eu sou, as pessoas estão te falando que tem alguma coisa errada. Procure ajuda. Procure um psicólogo.
O psicólogo é o profissional que vai fazer com que você enxergue essa realidade que às vezes você não está enxergando. Verdade. E, por fim, Cris, que existe luz no fim do túnel. Com certeza. Que existe um mundo fora desse olho do furacão. Existe uma saída. Você está nesse olho do furacão, mas ele vai passar e você tem condições de ser feliz com uma outra pessoa que te ame, te trate como você realmente merece. Que lindo, gente. Apesar de algo tão pesado, essa mensagem pra gente poder encerrar, que lindo, né? De amor mesmo, né? Obrigada. A gente precisa se amar. E nós mulheres temos que nos unirem. Exatamente. Para que a gente nunca mais precise fazer programas falando disso, Cris. Verdade. Não é? Pra gente poder falar de alegria, de felicidade. Mas, como a Fernanda falou, existe felicidade. Existe uma luz no fim do túnel. E assim chegamos ao final de mais um programa. Hoje falamos sobre dor, silêncio, medo, mas também falamos sobre consciência, coragem e recomeço. Que essa conversa não termine aqui. Que ela ecoe, que ela alcance mais mulheres e abra caminhos. Se você está vivendo uma situação difícil, saiba, você não está sozinha. Existe apoio, existem leis que te protegem e existem caminhos para você sair disso com dignidade e segurança. E se você conhece alguém que está passando ou precisa ouvir isso, compartilhe. Às vezes, uma informação pode ser o primeiro passo para uma nova vida. Nosso agradecimento especial à doutora Fernanda Viotto hoje. Mulheres em movimento contra a violência doméstica. Hoje ela trouxe luz, né, a um tema tão importante para ajudar tantas mulheres através do seu trabalho. Obrigada. E seguimos sempre juntas, levando informação e consciência e voz a quem precisa. E não se esqueça, todo sábado a gente tem um encontro marcado aqui à 13h. Sábado que vem tem um programa muito especial. Eu recebo Duda Bertelli, cantora famosíssima, a amiga de Ana Castela, estará aqui com a gente no nosso programa. Então fique ligadinho. No próximo sábado eu te espero aqui. Posso terminar como eu terminava o programa? Claro, por você? Termina. Beijo! Que linda! Beijo. O espaço está sempre aberto para você. Obrigada. Tá, beijo para todos que estão nos ouvindo. Beijão, pessoal. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Até o próximo sábado. Tchau. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.